Olá, olá! Seja bem-vindo a esse vídeo em que eu vou falar sobre a dieta hiperproteica. Se você chegou aqui, ou porque você quer emagrecer, ou porque você quer aumentar a sua massa muscular, enfim, você veio aí buscar o conhecimento sobre dieta hiperproteica, entender mais sobre isso. Provavelmente você tenha dúvidas aí se é perigoso fazer uma dieta hiperproteica, ou como fazer, o que é essa dieta hiperproteica, o que eu como, né? Tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Meu nome é Andréia Cambuí, eu sou nutricionista, trabalho com emagrecimento, trabalho com saúde, com qualidade de vida e eu ajudo aí você a se desapegar, né, dos quilos extras sem parar de comer, entendendo mais sobre os alimentos, conseguindo desapegar de alimentos que não te fazem bem e também se abrindo aí para o novo, que é muito importante. Então eu vou falar sobre vários assuntos nesse vídeo, fica aqui comigo, me acompanha, porque eu tenho certeza que você quer entender como montar esse plano hiperproteico e eu vou desenvolvendo o assunto, então vou estar falando sobre isso, também vou estar falando das pessoas que fazem isso de uma forma errada e também como a gente pode fazer do jeito certo, né? Aqui o conhecimento a gente sabe que é libertador. Então, quando a gente vai falar, gente, de proteínas elas são indispensáveis para a nossa vida. Tanto é que a palavra proteína vem do grego próteos, que significa de primeira, né, de primeira qualidade, indispensável. E realmente, se a gente for pensar nas proteínas, elas são o quê? Indispensáveis. Tanto é que pessoas que têm um baixo consumo de proteína ou que consomem proteínas inadequadas, não fazem a combinação certa, essas pessoas têm sim problemas sérios de saúde, desnutrição, problemas imunológicos, problemas de cicatrização, problemas para ganhar massa muscular, que pode ser o que esteja acontecendo com você, problemas para emagrecer, né? Tem uma série de questões aí que permeiam né, toda essa questão aí da dieta, da dieta, né, baixa em proteína. Mas quando a gente for pensar sobre as funções mesmo, né? Eu já falei das deficiências, mas sobre as funções da proteína. Vamos pensar aqui juntos. Proteínas são elementos o que, gente? Estruturais. São elementos construtivos no nosso organismo. E são estruturais e construtivos em que ponto, né, gente? Se a gente for pensar músculo, ó, tecido, né? A massa muscular é um tecido constituído por proteínas, a estrutura dos órgãos, né? Sobre, né, como os órgãos são constituídos. O cabelo, as unhas, né? A pele é proteína. Então, olha que importante. Agora, se a gente for analisar mais profundamente, a proteína, além, né, dessa função construtiva, ela é fundamental para imunidade. Olha só, né? Se a gente for ver todo o nosso sistema imunológico, ele é constituído ali pelas imunoglobulinas, e elas são o que, gente? Estruturas proteicas. Então, pessoas que têm baixa imunidade porque não conseguem manter as proteínas circulantes da forma adequada. Um outro ponto também é a parte hormonal. Quando a gente vai analisar o que são os hormônios, né? Os hormônios são proteínas. Olha que importante. Então, regula o sistema hormonal. E também as próprias enzimas digestivas, enzimas do nosso corpo, enzimas de reparação, enzimas, enfim, as enzimas todas no nosso organismo, elas são proteínas. Você sabia de tudo isso? Olha que importante. Então, se a gente vai falar em emagrecimento, a gente vai falar sim que as proteínas são importantes, em primeiro lugar, para a saúde. Olha quantas coisas, né? Quando eu vou falar em emagrecimento, eu preciso estar falando, né, num sistema hormonal que está atuando bem, né, no sistema imunológico, emagrecer com saúde. Mas, gente, se a gente vai pensar em emagrecimento, a gente quer que você não apenas emagreça, a gente quer o quê? Que você emagreça com saúde. Emagrecer com saúde implica em você não perder ou perder o mínimo possível da massa muscular. Por quê? Porque se você preserva a tua massa muscular, você é um forte candidato a manter o seu emagrecimento. E se você emagrece errado, emagrece depletando ali toda a tua massa muscular, você é um forte candidato a engordar novamente. Então esse é o ponto. E a proteína tem inúmeros pontos aí no emagrecimento que eu já vou falar. Vamos entender então, em primeiro lugar, o que é uma dieta hiperproteica?
Uma dieta hiperproteica é aquela que tem mais de 20% do nosso gasto energético total, que é o que a gente gasta e que a gente precisa consumir de proteínas. Então, vamos pensar, uma dieta normal, que seria uma dieta, que a gente fala normoproteica, ela tem em torno de 15% ali de proteína. Ela vai ter 55, 60% de carboidratos, ela vai ter 25 ali por cento de lipídios, 15% de proteínas. Então, essa dieta, que é a dieta padrão, não é a dieta que eu indico para emagrecimento, a não ser que você faça muita atividade física, mas pessoas que fazem menos ou, atividades físicas de uma forma normal, a gente acaba indicando sim uma dieta hiperproteica. E até quando a gente fala de atividade física, precisa ver o tipo de atividade física. Então, uma pessoa que tem uma atividade mais aeróbica, que corre, que está gastando muita caloria, ela acaba precisando de mais carboidrato. Agora, uma atividade mais muscular, a gente também vai priorizar uma dieta hiperproteica. Então é isso, uma dieta que tenha essa quantidade de 20%. Isso dá em torno do quê? Então, se a gente for na nutrição, a gente calcula proteínas por grama, gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, uma dieta, normal, assim, ela vai ter 0,8 até 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, ali em média 1 grama, Então, se a pessoa tem 70 quilos, ela comeria 70 gramas de proteína. Isso, a gente precisa pensar distribuído na dieta. Então, sei lá, 100 gramas, um bife tem 25 gramas, de proteína, é um exemplo. Então, ela vai distribuir isso ao longo do dia dela. Agora, quando a gente está falando de uma dieta hiperproteica, presta atenção aqui, a gente está falando do que, gente? A gente está falando de uma pessoa que vai consumir 1,6 gramas, 2 gramas, é considerado uma dieta hiperproteica. E daí tem um máximo? Tem um limite? Tem. Os estudos eles mostram que até 3 gramas de proteína por quilograma de peso, ok, o nosso organismo daria conta, mas já é bastante. E comer muita proteína também tem implicações adversas para a microbiota, tem uma série de questões ali pelo nitrogênio, por tudo que vai, problemas renais. Mas assim, tem gente que quando a gente fala em dieta hiperproteica, a pessoa já está falando de problemas renais, E não é bem o caso, porque se você fizer com acompanhamento, se você usar essa dosagem que eu falei, que é em torno de 2 gramas, ok, isso é possível, isso é benéfico para você. Então, 2 gramas seria o dobro lá daquela pessoa, de 70 quilos. Então, seria em torno de 140 gramas por dia. E isso para quem tá fazendo um treino aí, mas vamos pensar em emagrecimento, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso já seria uma dieta hiperproteica legal. Então, se a pessoa tem 70 quilos, fazendo uns cálculos aí, vai dar 100 e poucas, 110 gramas de proteína por dia, distribuído entre as refeições. Então, se eu for colocar proteína em 4 refeições do dia, cada refeição ela vai consumir ali 28 gramas de proteína. Ou seja, eu estou falando de uma dieta em que você vai ter que priorizar colocar proteínas em todas as refeições. Não tem mais aquela refeição que você come uma fruta com aveia, digamos assim, sabe? Então você sempre vai estar colocando, proteínas. Então, se você vê aqui os meus vídeos do canal, eu sempre falo para você que para garantir a saciedade, a gente, coloca em todas as nossas refeições a proteína, a gente coloca a gordura, a gente coloca as fibras, mas no caso da dieta hiperproteica, a gente realmente prioriza a proteína. Então, vamos entender aí, toda essa questão da proteína no processo de emagrecimento. Eu separei uns pontos aí importantes para você entender por que a dieta hiperproteica ela pode te ajudar no processo de emagrecimento. Vamos lembrar? Essa é a única dieta, para um processo de emagrecimento? Não, A gente sabe que tem a dieta cetogênica, tem dietas detox, enfim, tem dietas que fazem a ciclagem dos carboidratos, tem várias possibilidades, é o que a gente fala, de periodização da dieta. Então, você está fazendo um plano, daqui a pouco você muda, isso é um tema bem legal para vídeos.
Então, essa ciclagem das dietas, né? Ir periodizando e mudando. Mas quando a gente vai falar aqui da dieta hiperproteica, a gente gosta muito de fazer no processo de emagrecimento, porque se você acompanha aqui os vídeos, você já viu que num programa de emagrecimento, um programa em que você vai modificar a parte hormonal, em que você vai ajudar na resistência à insulina, a gente acaba fazendo uma dieta o quê, gente? Low carb, né? Baixa em carboidratos. E se eu diminuo o carboidrato, outras coisas vão aumentar, né? Eu vou diminuir o carboidrato, eu vou o quê? Aumentar a proteína, aumentar as gorduras. E são essas proporções que vão mudando a dieta. Então, a cetogênica, eu tenho uma quantidade bem maior de gorduras, né? Um percentual muito maior ali do que os 20, 30%, né? Se eu vou falar de uma dieta hiperproteica, eu tenho um percentual maior do que 15%. Então, a gente vai modificando isso e vai fazendo cardápios diferenciados, e isso vai trabalhando, gente, em algo que a gente chama de termogênese adaptativa. Então, quando o corpo está fazendo uma dieta, ele está queimando, né? E quando chega um ponto em que ele chega no efeito platô, é quando a gente vai fazendo, né, que é essa termogênese adaptativa, a gente vai mudando o tipo de dieta e o corpo que volta a queimar, né? Queimar gordura, que é o que a gente quer. Então, quando a gente pensa nesse processo todo, o fato da pessoa diminuir o carboidrato, aumentar a proteína, já quebra esse processo e por um período bom aí a gente consegue uma perda de peso. Vamos entender por que uma dieta hiperproteica pode te ajudar no processo de emagrecimento? Então, em primeiro lugar, gente, é a saciedade. Proteínas conferem saciedade. Uma porque a própria digestão da proteína é algo que leva mais tempo. A proteína ela é digerida no nosso estômago através do pepsinogênio, então a gente fica com a barriguinha cheinha ali, né? E o estômago ele fica processando a proteína e a gente ganha horas ali de saciedade. E também, geralmente, porque as proteínas vem junto com, né, se for de produtos de origem animal, já vem com gorduras, e as gorduras também conferem saciedade. Quem quer emagrecer não quer emagrecer passando fome, certo? Então, por isso que ter a proteína auxiliando na saciedade é muito bom. Mas não é só isso. Um segundo ponto aí pra gente é o que a gente chama de efeito térmico do alimento, que é quantas calorias esse alimento despende do meu corpo para ser digerido. E a proteína, gente, ela despende muita energia no seu próprio processo digestivo. Por isso que só o fato de você começar a comer mais proteínas, para que você vá lá digerir mesmo a proteína, você já está emagrecendo. Olha que interessante. Já tinha parado para pensar nisso? Né? Então, até você tem aquela sensação, né, quando você come que você tá assim, né, ai, tô digerindo, né? Então é mais ou menos por aí. Um outro ponto é a questão de que os estudos já mostraram que a oxidação da gordura, que essa queima aí da gordura, ela é maior com as dietas hiperproteicas. E eu acredito assim que outros pontos importantes é mesmo a adesão à dieta. Então as pessoas elas gostam de comer proteínas, a pessoa ela se dá muito bem com essas dietas que tenham, né? Porque é gostoso, tem muitas formas de você preparar proteína, né? Fica saboroso. E também aqui quando a gente vai pensar, é gostoso e ainda funcionalmente ajuda a preservar a massa muscular. Então, sempre que você está emagrecendo, você está perdendo, né, a gordura, mas também existe um percentual da tua perda de peso que é a perda da massa muscular. Mas, se você estiver emagrecendo do jeito certo, que é o que eu ensino aqui, você vai emagrecer, mas você vai manter a tua massa muscular. Mas não tem como você emagrecer, manter a massa muscular se você não tiver uma dieta hiperproteica, isso é fato. Eu estava lendo hoje um artigo científico em que foi feito foram feitos ensaios mesmo, né? Pegaram as pessoas ali e administraram a dieta e fizeram a composição corporal e deu assim, as pessoas que estavam num processo de emagrecimento, ou seja, uma restrição calórica, mas com uma dieta normoproteica, que é com bem menos proteínas, lembra que ela vai ter ali 1 grama de proteína,
foram comparadas com pessoas que estavam no processo de emagrecimento fazendo uma dieta hiperproteica e analisaram, fizeram, né, por calorimetria indireta, viram quanto que cada pessoa estava gastando e quanto de massa muscular elas tinham e viram que o grupo que consumiu mais proteínas, ou seja, fez a dieta hiperproteica, foi o grupo que preservou a massa livre de gordura, a massa muscular, em detrimento daquele grupo que não tinha consumido as proteínas. Então, assim, resumindo, né? Se você emagrece tomando sopa, parando de comer, comendo só salada, comendo pouquinha proteína, você vai ficar o que, gente? Molinha. Cai o rosto, não cai aqui, não fica toda enrugadinha, o bumbum não fica todo molinho, não começa a vir aquelas pelanquinhas. Então, tudo isso é porque a proteína que deveria estar ali, né, preservando a tua massa muscular não estava, a proteína que deveria estar preservando o colágeno da sua pele não estava disponível e daí você emagrece e não fica bonita, né? Então a dieta hiperproteica também ajuda nesse processo. E eu estava falando da termogênese adaptativa, ela neutraliza esse processo todo também de, ai, não estou emagrecendo, né? Eu estou fazendo dieta e não estou emagrecendo. Agora vamos lá, né? Quais seriam as fontes de proteína? Tá, eu tô falando de dieta hiperproteica, o que eu tenho que comer, Nutri? Me fala aí, né? Vamos chegar no vídeo, vamos direto ao ponto, vamos falar o que eu tenho que comer. Então você sabe que quando a gente fala em proteína, todo mundo pensa, em primeiro lugar, em alimentos de origem, o que é, gente? Animal. E é verdade, né? As carnes, os frutos do mar, né? Os ovos, os laticínios, né? Todos esses produtos de origem animal aí, eles contemplam uma quantidade boa de proteína. Uns mais, outros menos. Então, o peixe tem um pouco menos, né? 17 gramas de proteína em 100 gramas. A carne vermelha, né? Já tem um pouco mais, 30 gramas ali. Depende do corte da carne, né? 2 ovos tem 14 gramas de proteína. Né, quando a gente vai olhar um potinho de iogurte ali, tem 6 gramas de proteína, mas se for um iogurte grego ou um iogurte, né, proteico, eu já consigo 10, 12 gramas. Então, enfim, né, os queijos têm um pouco a mais também, tem ali 10 gramas. Então, é uma quantidade boa, né, por 100 gramas de alimento, né? Agora, a gente sabe que não tem só as proteínas animais. A gente também encontra as proteínas no reino vegetal. Então, quem é vegetariano consegue consumir as proteínas? Consegue. Onde essa pessoa vai encontrar, né? Vai encontrar nas leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né? Vai encontrar nas sementes, semente de girassol, de gergelim, castanhas, nozes, né? Semente de abóbora, mas também vai encontrar distribuído no reino vegetal em outros alimentos. Então, cereais tem, o arroz tem, o trigo tem, pseudo-cereais, né, como a quinoa, né, tem proteína. Daí a gente vai olhar os que tem um pouco menos, né, os cogumelos, a couve, o brócolis, os superalimentos, por exemplo. Eu vou encontrar proteína onde? Vou encontrar na espirulina, na clorela, na levedura nutricional, né? E fora tudo isso tem os módulos de proteína, que são aí suplementos tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Então, o animal, né, o whey protein, a proteína da carne, a proteína do caldo do osso, né, o colágeno de origem vegetal, né? A gente tem aí a proteína da semente de abóbora, a proteína vegana, né, que é a da ervilha, do arroz integral, da amêndoas, né, módulos aí que são os laboratórios fazem e que são complementos aí numa dieta. Então, geralmente, os onívoros, né, as pessoas que comem produtos de origem animal e vegetal, comem os dois, né, combinam os dois. Daí você vai me falar, tá, Andréia, mas e se eu fizer a dieta hiperproteica sendo vegano, eu consigo? Gente, você, né, provavelmente olhando o plano alimentar, olhando a forma como os alimentos são distribuídos, olhando que produtos de origem vegetal que contêm proteínas, muitos contêm também carboidratos e você
tá no processo de emagrecimento e você quer diminuir o carboidrato, o que você vai fazer? Você acaba precisando complementar com um módulo de proteína. Então, vai usar uma proteína vegana, isso vai te ajudar, ok, né? Então, suplementa essas proteínas e beleza. Agora, falando em suplemento, né? Precisa de suplementos, uma dieta hiperproteica? Até mesmo as dietas onívoras que comem, né, proteínas de origem vegetal e animal, até essas dietas, como é muitas vezes reduzida a quantidade de frutas, de cereais, mesmo dos vegetais, essa pessoa acaba, eu pelo menos indico, suplementar aí com vitaminas, né? Vitaminas e alguns minerais, e também suplementar com fibras. E daí fechou, fica bem legal. Isso o teu nutricionista vai fazer. E isso se você for fazer a dieta por longos períodos de tempo, é necessário acompanhamento, certo? Fica o alerta aí. Agora vamos pensar como usar essas proteínas no dia a dia, né? Como montar um cardápio aí. Então, em primeiro lugar, eu vou falar como você vai fazer uma dieta hiperproteica do jeito errado. Por quê? Porque eu já vi muita gente fazendo isso, tá? O que é uma dieta hiperproteica do jeito errado? Gente, eu já atendi pessoas que vieram para mim emagrecendo, mas sem energia, com o intestino péssimo, a situação bem complicada, e elas, pô, mas isso não tá legal, eu tô comendo carne salada, que nem todo mundo tá falando para fazer, mas não, parece que a coisa toda não tá legal, eu tô me sentindo mal. Daí eu vou lá ver, fazer um checklist dos sintomas, né, que a pessoa tá com mau hálito, tá com o intestino pesado, com gases, né, a pessoa tá numa situação ali complicada. Por quê? Porque, gente, quando ela pensou numa dieta hiperproteica, ela digitou lá na internet. E daí a pessoa fez o quê, né? Ela falou, agora eu só vou comer proteína. Ela prioriza as proteínas animais e ela faz isso sem o consumo adequado de fibras, de antioxidantes, e a situação dela fica bem complicada. Então vamos ver um cardápio do jeito errado aí, que você não vai fazer, porque você não é uma pessoa que só quer emagrecer, você quer emagrecer com saúde, cuidando do teu intestino, deixando a tua pele bonita, né, fazendo tudo da forma correta. Então você não vai fazer isso, tá? Mas o que a pessoa ela come no café da manhã? Ela come ovo, né? Você que tá me assistindo, você come ovo? Não tem nada de errado, tá, gente, em você comer ovo. O problema é você comer só ovos. Então, uma dieta hiperproteica, você vai comer 3 ovos para ter uma quantidade maior de proteína. Você ainda vai precisar acrescentar aí algumas sementes, ok, mas a pessoa que faz do jeito errado, ela só come o ovo, certo? Ainda põe um monte de bacon junto. Não come antioxidante, só come os ovos ali, certo? Daí vai chegando o meio da manhã, falaram para ela que ela pode estar comendo queijo, então ela já vai beliscando queijo, né? Ovo, queijo. Chega na hora do almoço, ela come um bife desse tamanho, com um pouquinho de alface e um pouquinho de tomate, tá? Chega lá de tarde, ela fala, vou tomar iogurte, porque o iogurte cabe, eu vou comer uma ricota, eu vou comer mais ovo ainda, e ela vai comendo. Ela pega e faz uma receita lá que ela viu, de um pão que vai ovos, que vai frango, que vai, come aquilo também. Chega à noite, ela come bife de novo, carne moída, come frango, come peixe, enfim, ela se entope de carne, né? Come somente isso. E o que acontece, gente? Como que essa pessoa ela fica? Fica mal. Fica muito mal. Primeiro que o intestino não funciona, porque nessa dieta que eu falei aqui não existe fibras, tá? Segundo, ela fica com cansaço, uma questão ruim. Por quê? Porque ela não consumiu carboidratos. Mesmo numa dieta hiperproteica, a gente coloca pouco, mas coloca ali o carboidrato de forma distribuída. Essa pessoa também não consumiu antioxidantes, então ela fica com a pele feia, fica ruim. E como lá as bactérias no intestino dela estão com uma proliferação de um tipo específico de bactérias, né, que são bactérias aí que não vão fazer bem para ela, né? Essa pessoa, ela vai acabar tendo um cheiro muito ruim, sabe? Nas fezes, enfim. São as proteobactérias, são bactérias que vão metabolizar esse excesso de proteínas. E isso acontece mesmo com as pessoas que querem fazer uma dieta da forma certa,
consumindo fibras, consumindo antioxidantes, né? Mas comem mais quantidade de proteína que o corpo consegue digerir e absorver por refeição. Existe isso, tá, gente? Quando a gente vai falar aqui das proteínas, existe um platô proteico, ou seja, eu só consigo metabolizar e absorver uma quantidade de gramas de proteína por refeição. Isso vai dar, né, até 0,6 gramas de proteína por refeição. Então, em torno ali de 28, 30 gramas de proteína vai ser o máximo. Tanto é que quando você vê um whey protein da vida, você vê que 2 doses vai dar em torno de 25, máximo 30 gramas ali de proteína. Por quê? Porque eles já sabem desse platô proteico, já sabem que não adianta você consumir 60, 70, que não só você não aproveita e não absorve, como isso vai fazer mal para o seu intestino. E daí agora, né, a gente vai pensando numa dieta. Ah, e eu esqueci um ponto que essas pessoas fazem. Gente, a pessoa fica comendo embutido o dia inteiro. Ela vê lá a salsicha, ela vê lá a mortadela, ela vê o peito de peru, ela vê o presunto e ela fica comendo um monte desses embutidos que tem proteína, sendo que além de complicado ali a situação, porque, né, tem proteína e não tem todo o resto, tá ingerindo um monte de nitrato, um monte de conservante e é péssimo, detonou com a saúde dela, né, o bacon, enfim. Agora, se a gente for pensar de uma dieta hiperproteica do jeito certo, você vai sim fechar ali as 25 gramas de proteína em 3, 4 refeições, depende do teu peso, né? Precisaria estar fazendo um cálculo, que você já aprendeu aqui comigo. Mas em 3, 4 refeições e você vai colocar sempre associados com fibras, sempre associados com antioxidantes. Não é tão difícil. Então você vai comer os ovos de manhã? Ou você toma o teu suco de vegetais e coloca uma chia ali nos teus ovos, ou você pega esses ovos e come com um tanto bom de brócolis. Não adianta um pouquinho, tá? Que o brócolis já tem a fibra, já tem antioxidantes, olha que beleza, que maravilha, né? Você não tá comendo só ovos. Ai, André, que esquisito comer brócolis de manhã. Então faz um suco verde, né? Mas põe mais fibra aí nesse suco e não entope de fruta, né? Faz um suco verde com um pouquinho de abacaxi, uma meia maçã, né? Um pouco de morango, mas coloca, não deixa de consumir. Chega lá no horário do almoço, né? Você sabe que você vai comer carne, vai regulando, não come muita carne vermelha, não come carne vermelha à noite, né? Deixa para comer na hora do almoço, vai variando, come a carne vermelha 2 vezes na semana, né? Mas come ali a carne vermelha e para cada porção, né, de carne você vai consumir 3 porções de vegetais. 2 delas de vegetais crus e ricos em fibras. Então é o pepino com a casca, é a rúcula, né? Você vai fazendo essa variedade e consome um cozido lá também rico em fibras, né? Um quiabo, uma berinjela, vagem, sabe? Tudo aquilo que vai encher mesmo, né? Que vai te dar uma saciedade que tenha bastante fibras. E não deixa de colocar, né? Às vezes um grão de bico que você vai colocar, ou um patê de grão de bico que você coloca lá, né? Ou uma semente de abóbora junto, de girassol, vai complementando essas proteínas. Até mesmo a quinoa, né? Você não vai comer um prato de quinoa, você vai complementar as proteínas com a quinoa, você vai fazendo esse jogo aí, porque daí também, quando você põe proteínas vegetais, isso faz com que você coma menos proteínas animais, né? Então você vai fazendo esses cálculos todos aí, né? Mas na verdade não é tanto cálculo, né? É você ir ponderando isso no teu prato. E se você tiver sim a curiosidade de fazer os cálculos, vai observar, né? Pesquisa, veja quanto tem de proteínas na quinoa, vai fazendo essa combinação nos meus programas de emagrecimento. Eu ensino como ir fazendo essas combinações. Lá no lanche da tarde, o que você vai consumir, né? Se você não comeu sementes de manhã, traz essas sementes para tarde. Pode consumir um iogurte? Pode. Mas vamos colocar mais proteínas nesse iogurte, né? Então você pode estar batendo uma vitamina de iogurte com módulo proteico, um colágeno, whey, uma proteína vegana, né? Ah, não vou consumir o iogurte, então come só o módulo de proteína, mas lembra de colocar as fibras junto? Coloca uma chia, uma linhaça, um psyllium, coloca os antioxidantes, né? Pode colocar um açaí em pó,
né, combinar com algumas frutas, tá vendo? Põe um pouco de aveia, não precisa ter medo, você não vai só comer carne. Não, porque você vai fazer essa dieta por um período longo de tempo, entende? Daí, chega a noite, né? Prioriza comer o franguinho, comer o peixe. Volta lá com os teus vegetais, come mesmo, né? Os vegetais, faz um caldo, faz. André, mas eu não tenho costume de jantar. Então, beleza, faz ali uma panquequinha proteica, né? Com farinha de amêndoas, coloca os ovos, recheia com franguinho ou come junto com o whey protein junto. Não é tão difícil, né? Mas lembra de priorizar, né? Os alimentos vegetais também na sua dieta. São eles que vão te salvar aí desse processo todo, esse peso que vem quando a gente come muitas proteínas. E tem também, gente, a parte digestiva, quando a gente vai falar de comer proteínas, tem pessoas que ficam muito pesadas e às vezes elas precisam de enzimas digestivas, às vezes elas precisam acidificar o meio ali, então consumir, né, um vinagre de maçã, consumir um limão, tem muitas possibilidades para que você fique bem consumindo. Então não é sair por aí comendo um monte de proteína achando que você vai emagrecer. Mas sim, você precisa de mais proteína se você quer emagrecer do jeito certo, preservando a sua massa muscular, com mais saciedade e fazendo um emagrecimento por um período maior de tempo, certo? Então me diz, você gostou desse conteúdo? Sim ou não? Se você gostou, dá um like aqui, né? Me ajuda que eu tô começando e o teu like é bem importante para mim. Coloca lá no comentário o que te ajudou a ver esse vídeo. E para mim é bem feliz que eu sei que você tá me acompanhando aí, certo? Certo? Então é isso. Um grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo.